No segundo mandato, deputado? Quarto. Quarto mandato. Agora ativo mesmo. Sim, porque foi pela secretaria. Né? É o segundo praticamente, né? Porque o primeiro eu fiquei fora, o segundo praticamente 50% eu fiquei fora. Fiquei 1 ano e pouco no governo de Jatém, depois saí para disputar a eleição de Ananindeu. Aí depois é que eu realmente voltei, né? Então, vivendo o legislativo, 1 mandato e meio. Agora sim que eu estou também participando ativamente. Ok, Paulo. Vamos lá. É alguma coisa? Não, a gente conversa entre nós, esquece. Ah, é? Bem, estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa com o deputado Francisco Melo, deputado Chicão, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer meu, Mauro, muita alegria poder participar Uma desse experiência programa. muito grande no 4º mandato. 4º mandato de deputado. Fora com passagens pelo Executivo, por secretarias e coisa e tal, que dá um cabedal muito grande. E a experiência também de ter sido vereador, né, durante 3 mandatos. O senhor foi vereador em Ananindeu? Em Ananindeu, durante 3 mandatos, faz com que a gente tenha vivido intensamente o legislativo, né? Líder do governo na Assembleia Legislativa, um governo que tem quase a totalidade do apoio, com pequenas exceções, não deve ser algo tão difícil, não, deputado? Nesse primeiro momento, tudo é início, né? E o início de qualquer relacionamento, as coisas são mais fáceis. Mas foi um início diferente, né? Foi uma vitória diferente, com um apoio maciço, e isso não só em nível de Assembleia, mas de bancada na Câmara Federal, de bancada no Senado e assim por diante. A renovação política, de uma maneira geral, no Brasil, ela foi muito grande, né? E o governador, o nosso companheiro Helder, ele representa também uma espécie de renovação pela juventude, pelas ideias, não pela tradição familiar, mas pelas ideias, pela postura, pelo debate que ele teve que enfrentar no momento da eleição. Se criou uma expectativa muito grande, na minha visão, e a população abraçou isto como uma proposta nova para o Estado. E é realmente uma proposta nova, de um governo presente, de um governo que possa escutar a população, de um governo que possa visitar todos os lugares do Estado, de um governo que vá nos municípios, coisas que não aconteciam no passado. Como é que o senhor vê essa nova legislatura em nível de Assembleia de 41 deputados? Houve uma renovação de quase 50%, não é? A média de idade, a média etária caiu bastante, tem muita gente jovem e me parece que é a primeira legislatura com o maior número de deputadas, em torno de 10, uma coisa assim? Nós temos hoje, a Assembleia ficou mais bonita, né? Nós temos em torno de 10 deputadas no Parlamento e deputadas novas, temos deputadas que nunca tinham exercido mandato, nem de vereadora, nenhum tipo de mandato, que hoje assumem pela primeira vez o mandato de deputado. É uma novidade no parlamento. Eu espero muda o clima, não, deputado? Muda o clima. Eu quero que mude as ideias também, né? Que a gente possa ter um parlamento atuante, um parlamento que possa representar os interesses da população. Essa é a nossa expectativa. Eu acredito que hoje nós temos parlamentares de várias regiões do estado do Pará. Acho que o estado já está bem representado, as populações já estão começando a entender mais o seu representante de casa, não é? Exatamente. Hoje nós temos representantes do sul do Pará, mais de um representante do sul e sudeste do Pará, representantes do oeste do Pará, do nordeste do Pará, né, da região metropolitana, do Alto Xingu. Então nós temos hoje uma mistura, né, das regiões, o que é bom para o debate. O Estado não pode concentrar, né, o debate, a visão de que se resume à região metropolitana. Nós temos que fazer essa interação, até para que a gente possa unir cada vez mais o Estado, acabar com aquela ideia da separação. Separatista, que ainda se fala em nível de parlamento, não, né? A nível de parlamento, não, mas esses representantes que chegaram dessas áreas, em suas falas, eles abordam o assunto?
Não, ainda não deu para perceber, né, Mauro, porque o parlamento praticamente reuniu uma semana depois da posse, né? Então ainda é muito recente para que a gente possa verificar qual o grande eixo de debate no Estado. Acho que o grande eixo de debate no Estado passa a ser, a partir da semana que vem, a mudança, os projetos que o governo deve enviar para a Assembleia Legislativa. Sim, bem, a primeira mensagem do governador deu muita ênfase na questão da violência. A violência na área metropolitana de Belém, que é muito forte. Eu cheguei a conversar aqui com o secretário de Segurança e lembrei que no passado a gente abordava que existia paragobalas, marabalas, mas agora a região metropolitana é 10 vezes mais vermelha do que essas outras localidades. E como é que o senhor vê isso? O senhor tem uma noção metropolitana a partir de Ananindeua? E como é que o senhor vê essa questão da violência no Estado? Parece que está bem nítido, né, Mauro, que um dos tentáculos da violência é o tráfico de drogas, né? Acho que isso precisa ser encarado pelas autoridades como uma questão de políticas públicas. A nossa juventude morre e mata no tráfico. E um outro tentáculo também na minha análise da violência é a questão das milícias, né? Me parece que está bem nítida essa questão de carro prata, carro preto, saindo para matar as pessoas. Então isso é muito forte. Mas o início de governo do governo Helder, ele tem dado uma prioridade na questão da segurança pública, né? Está pedindo aos outros poderes que diminua o seu contingente de policiais, né, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, nos tribunais, para que esses policiais possam ir para a rua. Já aumentou o número de veículos, a polícia está mais presente dentro das comunidades, em pontos estratégicos. O governo já tem um mapa dos bairros mais violentos da cidade. O governo quer ocupar esses bairros com políticas sociais, né, onde possa ter interação de várias secretarias ao mesmo tempo, uma se comunique com a outra. Parece que no governo passado não acontecia a comunicação entre Secretaria de Educação, Social, Segurança Pública, né? E eram governos isolados, a visão que eu tenho. E a intenção do governador é que essas políticas possam ser harmônicas e integradas, que a gente possa dar uma resposta para a sociedade. A demanda no parlamento da base aliada do governo ao líder, ela já iniciou, já começou? Porque logo no início a formação de equipe, coisa e tal, mas aí vem uma força de demanda muito grande, principalmente desse enraizamento de várias regiões do Estado. Essas demandas já começaram? A grande preocupação que eu senti nesta semana dos parlamentares, de uma maneira geral, era quanto às barragens no Estado do Pará, justamente pelo problema que ocorreu em Minas Gerais. E aí se criou já uma comissão temporária na Assembleia, de uma frente de deputados, para que possa vistoriar as demandas, as barragens no Estado do Pará. E o governador, também criou um grupo, né, técnico do Estado que pudesse dar um acompanhamento. Exatamente. Então, o meu sentimento é que esse foi o grande tema. E a montagem das comissões, né, Mauro? Então, nós temos 15 comissões permanentes na Assembleia Legislativa e a grande demanda era os deputados querendo participar dessas comissões, principalmente as mais importantes, como a Justiça e a Fiscalização. Quantos partidos estão representados nessa legislatura, deputado? Me parece que 19 partidos. Não é muito, não? Muito partido. Muito líder de si mesmo. Muito líder de si mesmo. E aí as decisões ficam mais difíceis, porque são reuniões maiores. Reunir as lideranças é quase que reunir metade do parlamento. É verdade. Mas, graças a Deus, nós conseguimos, esta semana, ao discutirmos as comissões, nós conseguimos fazer com que todos ficassem contemplados, seus espaços fossem ocupados, mesmo aqueles que estão em minoria, que alguns partidos só com o parlamentar, mesmo esses tiveram assegurado as suas participações em algumas comissões. Alguém já se posicionou para dar trabalho ao senhor, dizendo que será oposição?
Não, nós temos aí alguns deputados que dizem que podem ser oposição, mas nós vamos sempre procurar o entendimento, o diálogo, que embora possa haver oposição, eu quando fui vereador, nós tínhamos oposições dentro do Poder Legislativo, mas não sei se é o nosso perfil também, nós nunca tivemos dificuldade em lidar com a oposição. Acho que a discussão do parlamento até ajuda o governo quando nós temos uma oposição responsável. O governador precisa de algumas reformas iniciais, até na estrutura de governo, extinguir secretarias, fundir outras, criar novas e assim por diante. O senhor acredita que isso é tranquilo, passagem sem problemas? Eu acredito, eu não vejo muito problema, até porque o governador tem a preocupação de diminuir o tamanho da máquina do Estado. Nós sabemos que hoje, um Estado do tamanho do Pará, se nós não tivermos uma máquina mais enxuta, a gente não consegue fazer obras no Estado. Então, os deputados têm essa sensibilidade também, que 50% do orçamento ou até mais fica com custeio e folha de pagamento, e o Estado precisa avançar em seus projetos prioritários. O senhor está na 4ª legislatura, o senhor já ouviu falar muito de uma nova casa para a Assembleia Legislativa, isso já teve terreno, já teve pedra fundamental, já teve orçamento definido, quer dizer, tudo isso a gente lê, ouve, eu já entrevistei várias vezes, quase que o projeto pronto, a obra pronta, e nada andou. O senhor acredita que agora há clima para andar esse tipo de projeto? Olha, o país vive um momento novo, né? Em termos de prioridades, de obras públicas, eu acredito que não seria hoje, em termos de população, a prioridade que a população pudesse ter algum tipo de benefício. Mas, a nível de parlamento, nosso parlamento, a nossa sede, ela tem muitos problemas hoje, de infiltrações, de chuva, instalações elétricas. E o tempo passou, ela ficou pequena para a mobilidade. Então, virou um puxadinho, entendeu, Mauro? Então, são gabinetes para alguns deputados muito grandes, para outros menores, não existe um padrão dentro da Assembleia. Então, há uma necessidade, sim, de um novo prédio. Eu não tenho condições de lhe dizer se a Assembleia tem orçamento, se não tem. Eu, por exemplo, eu me recusei a participar de lançamento de pedra fundamental. Eu não fui porque não acreditava que aquilo fosse em frente, como não foi, né? Achei que era mais uma medida política para chamar a atenção, e eu não compartilhei daquilo, né? Pode procurarem dentro da Assembleia, que vão ver que eu não me fiz presente nesses momentos. Mas eu defendo que há necessidade, sim, de uma construção de uma nova sede para o Parlamento, até para a população ter uma condição de um melhor atendimento. Hoje nós temos dificuldade com a internet, nós temos dificuldades com telefones. Existem alguns lugares do próprio Poder Legislativo que o seu sinal é cortado, justamente porque são prédios baixos, com lajes baixas. E, então, é uma questão de prioridade de quem está administrando. Agora, a Assembleia Legislativa ela tem que ficar dentro do orçamento da Assembleia, a construção de um novo prédio. Ela não pode estar pedindo dinheiro para o governo para dizer, eu quero fazer Que ande com pernas próprias. Exatamente. A Assembleia tem um orçamento e que se enquadre esse novo prédio ou essa nova sede dentro desse orçamento. Eu vou aproveitar a sua origem política dentro de Ananindeua. Ainda há pouco eu ouvi o doutor Eduardo Ribeiro falando que 75% da obra do BRT metropolitano estão dentro de Ananindeua. Então, é um impacto violento no município, vai mudar toda a mobilidade do município. O senhor, como liderança do município, o senhor entende dessa forma? Entendo, Mauro. Acho que é um dos grandes gargalos da região metropolitana, a questão do transporte. Eu moro em Ananindeua, eu moro na altura do quilômetro 5 da BR-316, e para você ter uma ideia, existem dias, e isso agora melhorou um pouco, mas principalmente o ano passado, que eu passava 1h30, 1h40, dependendo do dia, dentro de um carro, no meu deslocamento de Ananindeua para a Assembleia Legislativa, né, para Belém. Então, isso não é normal.
Ninguém aguenta uma situação dessa. Para voltar era a mesma coisa. Quando eu tinha que escolher, ou eu vim voltar para Ananindeua às 5 horas, 4 horas da tarde, ou então voltar depois das 8, porque senão eu passaria de novo mais 1 hora e pouco. Agora você imagina isso num carro particular. Você imagina quem usa ônibus. Então, são obras, o BRT é uma obra extremamente importante na região metropolitana, não só para o município de Ananindeua, mas para Marituba também. Agora, nós temos que obedecer os prazos da obra, porque não dá para virar um BRT como o de Belém, pelo amor de Deus. É verdade. E eu acredito que o Eduardo Ribeiro, pela formação técnica e pelo compromisso do governo, por ser um financiamento internacional, a gente possa cumprir esses deputado, prazos. agora o senhor está incluso nesses prazos de ser, inclusive, cobrado em Ananindeua, né? Isso é governo, isso é líder do governo na Assembleia, então fique de olho, porque está toda a população muito preocupada com relação a isso. Com certeza, já cobrei o Eduardo. Olha, Eduardo, eu sou uma vítima. Eu estou lá próximo. É verdade. O governador também, né? É verdade, sem dúvida. Todos de Ananindeua, então, já que 75% da obra beneficiam e impactam, né? Será um impacto muito grande justamente no município, que vai usufruir também quando estiver pronto, vai ser uma coisa 1 ano e 8 meses, diferente. me parece que é o prazo ele diz da 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, é verdade. Como é que o senhor enquadra o Pará, o estado do Pará, hoje no novo Brasil, no Brasil de Bolsonaro? A expectativa é muito grande, porque o Bolsonaro ele fez uma campanha muito de mídia social, né? E é tanto que talvez tenha sido o presidente na história do Brasil que tenha alcançado a sua eleição com o menor custo. E o discurso dele sempre foi de combate à corrupção, sempre foi de moralização da coisa pública. Nós esperamos que ele consiga fazer isso. E o Pará ele tem que ser inserido e tem que ser visto de uma forma no cenário nacional, de como um Estado que ajuda a economia nacional. O Estado não pode ser visto como só uma fonte, né, de mineração, como uma fonte de recursos naturais, mas que sua população não tenha os benefícios disso. Então, eu acredito que o governador precise de uma grande articulação a nível de Brasil e tem se interessado nisso. Hoje nós temos senadores mais alinhados com o governo do Estado, como é o caso do senador Zequinha, e eu acredito que até o senador Paulo Rocha não teremos nenhuma dificuldade de estarmos juntos defendendo os interesses do Pará. A nova bancada de deputado federal, desde quando o governador era ministro, já demonstrou, né, uma prioridade em termos de emenda para os grandes projetos e tudo. Eu acredito que isso possa acontecer e a liderança jovem do governador faça com que o Estado do Pará ocupe, né, uma discussão, pelo menos em relação à Lei Candir, pelo menos em algumas coisas que acontecem, como a questão da energia, né, que possa realmente vir o benefício para a população. Eu imagino isso. Então, o senhor acredita que essa discussão de Lei Candir, da taxa hídrica e coisa parecida, isso seja retomado? Isso venha para a pauta? Com certeza tem que vir, né? Nós temos a informação que a taxa hídrica... Porque nós estamos vendo esse movimento agora da Lei Candir, mas esses movimentos já aconteceram várias outras vezes. Mas existe uma posição diferente, né? O Supremo Tribunal Federal tinha dado um prazo para o Congresso Nacional, né, tomar uma posição em relação à Lei Candir. E me parece que o TCU é que estava querendo dar um parecer técnico dizendo que o Pará não teria direito. Isso não é função do TCU. Né? Isso não é função. Se o Supremo, se o Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional tem que fazer valer a legislação, né? E voltar a cumprir, a fazer com que se cumpra a legislação que se dizia que os estados receberiam uma compensação. E isso não acontece, né, com o estado do Pará. E aí o TCU dizer que o estado não teria direito a essa compensação é demais, porque essa não é a função do TCU. Em abril, o Supremo vai dar um parecer sobre a questão da taxa hídrica que o senhor começou a falar. A taxa hídrica, uma empresa recorreu por achar o valor exorbitante e o governador deve fazer um outro projeto enviando à Assembleia para adequar
essas taxas para que a gente não tenha problema, como não temos hoje problema com a taxa mineral. Deputado Chicão, muito obrigado por essa nossa conversa, boa sorte nessa sua missão junto ao Parlamento. Estamos aqui sempre dispostos para tratar dos assuntos de interesse do Pará e particularmente a Ananindeua. Conte conosco. Obrigado, Mauro. Sucesso, como sempre você teve no seu programa, e que o programa continue com esses altos índices de aceitação popular. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau.